O milionário chutou a esposa e a filha para a rua, e anos depois ele as viu. A infância e a juventude de Catharine passaram sob a estreita supervisão dos seus pais. Era mais fácil listar o que ela poderia fazer do que o que ela não podia. Portanto, seus pais insistiram em seu casamento. Quando estava em seu último ano de faculdade, Bruce começou a cuidar dela, e mais tarde ele a pediu em casamento. Catharine não gostava muito dele, mas ela concordou, pois ela estava acostumada a não ir contra a vontade de seus pais, e eles argumentaram que Bruce era de família boa e rica, e ela iria viver despreocupada com ele, e eles estavam certos. Catharine realmente não precisava de nada, mas nada mudou desde que ela casou. Ela também recebia muitas restrições e proibições. A diferença era que agora era por parte do marido, que a proibia praticamente de tudo. Bruce fez um bom dinheiro e providenciou para sua família tudo o que supostamente a esposa precisava. A única coisa que Catharine foi capaz de defender em sua vida era o direito de trabalhar. Ela trabalhava como uma professora em uma escola de música. Catharine sabia que ela era apenas esposa por conveniência, pois descobriu algum tempo depois que os pais de seu esposo deram a Bruce um ultimato para que encontrasse uma esposa para ele mesmo. Caso contrário, bloqueariam o seu acesso ao dinheiro. Assim, ele escolheu a quieta e obediente Catharine. Ela limpava a casa e cozinhava deliciosos pratos para o almoço e o jantar. Mas Bruce muitas vezes não vinha para o jantar e só voltava para casa de vez em quando ou quando Catharine estava dormindo. A primeira vez que ela se sentiu verdadeiramente feliz foi quando ela viu sua filha recém-nascida. Naquele momento, ela entendeu o que era felicidade. É quando o coração para, a visão deste pequeno bebê e do marido. Os pais viviam há muito tempo no estrangeiro e, portanto, eles viram sua neta apenas nas fotografias. E os pais de Catharine disseram que ela tinha dado à luz a si mesma e, portanto, eles não a ajudariam. Eles tinham o suficiente para fazê-lo, por isso Catharine ficou magoada ao ouvir isso. Ela não estava pedindo ajuda, mas queria que seus pais vissem sua neta e pudessem se alegrar junto dela. Bruce mudou muito desde o nascimento de sua filha. Ele não estava satisfeito com o choro da criança durante a noite, e agora Catharine nem sempre tinha tempo para preparar o jantar. E por isso, os escândalos começaram. Catharine tentava acalmar o marido da melhor forma possível, mas ele não economizava ao proferir expressões e no volume de sua voz. A pequena Mary acordava e começava a chorar. Catharine chegou a ligar para os seus pais e contou a eles que ela queria deixar o marido, mas seus pais lhe disseram para suportar. E eles não iam esperar por ela como uma filha e que seu filho, o irmão mais novo de Catharine, quase constantemente vivia com eles e que o seu irmão e sua esposa precisavam construir uma carreira e ganhar dinheiro, mas a moça já tinha tudo. Catharine ficou triste com a atitude dos pais e foi ficar com sua filha. Em tais momentos, ela se acalmava enquanto olhava para sua princesinha. A moça suportou isso por mais de 4 anos, mas desta vez, Bruce tinha passado de apenas gritos para agressões. Catharine ligou para os pais novamente e contou-lhes tudo, o que esperava proteção por parte deles. Mas a resposta foi a mesma que antes, eles não precisavam dela. Ela então disse à sua filha Mary: "Minha menina, seja paciente um pouco mais, vamos estar saindo em breve." Ao mesmo tempo, ela estava economizando dinheiro. Mas Bruce quase não lhe dava dinheiro algum. Já fazia algum tempo que ela só comprava o que precisava. Mas ela encontrou momentos em que ela não podia fazer isso, e para que ela economizasse dinheiro, ela comprava algo mais barato ou não comprava alguma coisa. Catharine entendeu que pela primeira vez em muito tempo, ela e sua filha precisavam de algo a mais do que seu salário. Afinal de contas, a casa pertencia ao marido.
assim como tudo nela. Ela percebeu que havia feito isso por uma razão. Na noite anterior, mais uma vez, seu marido não voltou para passar a noite em casa. Catharine mal pregou os olhos durante a noite. Sua filha estava doente e ela estava ao lado dela o tempo todo. Bruce entrou na casa por volta das 11 horas da noite. Catharine não respondeu imediatamente ao seu grito e quando ela se aproximou, viu que ele não estava sozinho. Ele disse a Catharine: "Olhe como uma esposa deve estar", e apontou para uma menina mais nova e bem arrumada. "Olhe para si mesmo, pelo menos você penteou seu cabelo hoje?" Catharine ficou em silêncio. Sim, ela não teve tempo para pentear os cabelos enquanto uma criança estava doente. Ela não se importava com essas pequenas coisas. E ela entendeu que tudo o que ela dissesse em resposta não importaria. Pegue suas coisas e o bebê e vá embora. Agora haverá outra anfitriã que eu não tenho vergonha de mostrar aos meus amigos. E você entende que não terá pensão alimentícia, não é? Catharine entendeu. Ela sabia que todo o negócio pertencia ao marido dela e pensava o que seus pais fariam depois de se certificarem que ele queria outra esposa. Por um lado, ela estava feliz que agora ela havia se livrado dele e seus pais não a podiam censurar pelo que tinha feito. Mas ela estava errada sobre seus pais. Enquanto Catharine estava arrumando suas coisas, ela ligou para a mãe e disse-lhe tudo o que ela ouviu e, em resposta, ouviu de sua própria mãe que seu marido estava certo, que ela precisava cuidar de si mesma e ela mesma era culpada por toda a situação. Como se não bastasse, ela disse ainda mais que ela não podia se apoiar nos pais velhos e que devia ter vergonha. Por algum motivo, ela esperava que eles dariam a ela e Mary abrigo pela primeira vez. Catharine embalou a maior parte das coisas da filha em uma bolsa de viagem e poucas coisas dela que couberam em um saco. Depois disso, ela entrou em seu quarto. Mary ficou na porta. Ela estava vestida e tinha uma mochila nas costas. Em suas mãos estava um coelho que ela amava. "Mamãe, eu ouvi tudo. Estou pronta." Catharine abraçou a filha. "Minha garota inteligente, vamos também?" E a menina assentiu com a cabeça. Quando Catharine estava no corredor, seu marido apareceu como um fantasma. "Escreva-me o endereço para onde enviar o resto de suas coisas. Amanhã a faxineira virá e recolherá tudo." Catharine respondeu secamente: "No meu trabalho." Ela ficou até um pouco feliz. O guarda-roupa era grande e a faxineira era uma boa mulher e ela ia embalar tudo. Isso se Bruce não jogasse as coisas fora. Quando Catharine saiu de casa, ela ligou para a faxineira que prometeu recolher tudo o que ela precisasse. E ela também disse que sua amiga estava alugando um quarto. Assim, Catharine, encantada, foi para o endereço indicado. A anfitriã era uma senhorita muito gentil. Quando ela ouviu a história de Catharine, em primeiro ela não queria cobrar o aluguel dela, mas Catharine assegurou-lhe que ela tinha finanças e um emprego. E no final, a avó aceitou alugar o quarto. Como resultado, Catharine foi trabalhar e Mary foi para o jardim de infância. Às vezes, a senhora Harris cuidava dela e Catharine limpava todo o apartamento e, muitas vezes, preparava o jantar para todos. A moça não reclamava ou achava isso ruim. Pelo contrário, pela primeira vez em anos, Catharine sentia-se em casa. Havia calor e conforto, respeito e assistência mútua. E isso era algo que ela nunca tinha visto antes. Era por volta do meio do outono. Catharine e sua filha foram ao parque, pois elas tinham que fazer o artesanato para o jardim de infância e precisavam coletar materiais naturais. E no parque haviam folhas, galhos e bolotas. Elas coletaram um buquê inteiro de folhas e um saco de galhos e bolotas. Depois que elas se sentaram em um banco, Catharine disse: "Nós fomos ótimas. Agora você precisa descobrir o que fazer com tudo isso." Então, ela abraçou sua filha com alegria. Uma voz masculina foi ouvida nas proximidades. "Você pode fazer uma coruja das folhas ou uma árvore. Eu fiz isso com uma criança e um ouriço com galhos."
Catharine respondeu: obrigado pela ideia. Eu sinto que coletamos muito e podemos compartilhar com você. O homem respondeu: obrigado, mas eu não tenho filhos. Catharine continuou: me desculpe, eu pensei que você também veio para isso, porque você se lembrou da coruja. O homem disse: na verdade, quando eu era criança, eu também coletei tudo neste parque com a minha mãe, e depois colávamos tudo com cola plástica. Eles começaram a conversar. O nome do homem era Chris, e ele acabou por ser muito conservador e também muito interessante. Ele também era um músico, assim como Catharine, que dava aulas de piano, e Chris tocava violino. À medida que iam conversando, eles encontravam muitos assuntos em comum. Eles se encontraram outras vezes pelo parque e até combinaram de caminharem juntos pelos fins de semana. Chris brincava com Mary e conversava com Catharine. Quando o inverno chegou, a diversão de inverno foi adicionada. Catharine ria muito fácil quando estava perto dele. A filha perguntou à mãe: mamãe, por que o Chris não vem nos visitar? Eu contei à minha avó sobre ele e ela não se importa. Já fazia algum tempo que Mary chamava a Sra. Harris de avó. Chris sempre as escoltava até a entrada e nunca pediu para entrar. Catharine tinha que contar para ele como ela e sua filha foram chutadas na rua pelo ex-marido, mas ela tinha vergonha. Ela sabia sobre a vida de Chris. Ela nunca se casou, ele teve uma namorada, mas ela o traiu e desde então ele viveu sozinho. Ele trabalhou duro e também viajou. Na próxima caminhada que fizeram juntos, Mary convidou-o a visitá-las e ele não podia recusar. Ele não olhou para ela com um olhar de acusação em nenhum momento, para sua surpresa, enquanto Catharine lhe contava sua história. Havia passado um ano desde que tinha se reunido para coletar folhas e bolotas. Então, decidiram reunir-se novamente, só que agora Catharine tinha percebido há muito tempo de que havia apaixonado-se por ele. Mas Chris não fazia qualquer movimento em direção a isso. Enquanto sua filha brincava com as folhas, ela criou coragem. Virou-se para ele e disse: Chris, eu não posso ficar em silêncio, mas eu te amo. Ela olhou em seus olhos. Chris respondeu: Catharine, há uma razão pela qual não podemos ficar juntos. Catharine perguntou-lhe: você tem uma família, tem medo da diferença de idade? O homem disse com tristeza: não. O ponto é diferente. Eu deveria ter falado sobre isso há muito tempo. Um ano atrás, quando nos conhecemos, eu estava voltando do médico. Eu queria ir a lugares que fossem especiais para mim. 6 meses antes disso, me foi dado um diagnóstico terrível. Eu fui submetido à quimioterapia em uma clínica em Israel, mas foi tempo perdido. E depois, os médicos me deram 6 meses de vida. Mas você e Mary prolongaram a minha vida até agora, e eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Catharine não sabia o que lhe dizer. Depois de uma breve pausa, Chris continuou: agora você sabe tudo. Você vai encontrar tempo para mim amanhã à tarde? Ela somente acenou com a cabeça porque não tinha palavras. E o resto da caminhada foi feita em silêncio. Chris pegou Catharine no trabalho no dia seguinte e foram ao tabelião. Catharine nem sequer olhou para o que ela estava assinando, pois estava pensando ainda na situação de Chris. Ouviu algo sobre uma casa e uma conta bancária, mas seus pensamentos estavam longe. Quando eles deixaram o local, Chris disse: mudem-se para minha casa, que agora também é sua. Eu não terei tempo para dar a você e Mary amor e atenção, mas eu vou deixar-lhes uma casa e pequenas economias. Infelizmente, eu gastei a maioria delas em Israel. No dia seguinte, Catharine e sua filha se mudaram para viver com Chris, e cerca de uma semana depois, ele foi admitido no hospital. A Sra. Harris também se mudou para lá. Ela ficou tão atraída por Catharine e Mary que ela estava muito feliz quando ela pediu sua ajuda. Catharine praticamente vivia no hospital e a Sra. Harris levava Mary lá uma vez por dia. Um mês se passou. Chris entendia que ele tinha muito pouco tempo para viver. O homem disse baixinho: Catharine, você tem que me prometer algo. Catharine sentou-se mais perto dele para ouvir melhor. Catharine, você e Mary devem ser felizes.
Não tenha medo de deixar a felicidade entrar em sua vida e não deixe que ninguém mais a trate como seu ex-marido fez. Minhas duas meninas, sejam felizes. Eu prometo, Catharine disse furtivamente enxugando as lágrimas. O funeral de Chris contou com a presença de toda a orquestra em que Chris tocou e após 40 dias, um concerto foi dedicado a ele no teatro onde a menina Mary subiu ao palco, sentou-se ao piano e tocou a sua música favorita. Já se passaram 6 anos desde estes acontecimentos. A senhora Harris foi preparar um jantar especial para comemorarem. Mary venceu a competição regional e já tocava piano virtuosamente. Catharine, Mary e Michael foram felizmente recebidos ao chegar em casa. Catharine encontrando um novo amor e Mary o chamava de pai. Eles se sentaram e juntos assistiam a fragmentos da competição que foram mostrados na TV e estavam orgulhosos de sua filha. Do outro lado da cidade, Bruce estava assistindo ao mesmo programa. Ele não era mais o mesmo homem que antes. Seus pais o removeram dos negócios da família quando perceberam que ele estava afundando o negócio. A mulher por quem ele havia trocado Catharine desapareceu ao mesmo tempo que o dinheiro. Agora ele estava sozinho, assistindo ao noticiário e não conseguia entender por que ele estava familiarizado com aquela menina e como ele poderia entender isso se ele quase nunca olhou para a filha. Michael a adotou legalmente, dando-lhe o seu sobrenome e durante a cerimônia de premiação, a menina disse: "Eu dedico esta vitória a Chris, que devolveu a mim e minha mãe a esperança na vida depois do abandono de meu pai." Que história sensacional, não é mesmo? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço, tchau!